Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Feitenheimer, sou advogado e atuo na área de direito dos autistas. E venho falar com você que tem um filho ou um sobrinho como eu, que tem o diagnóstico de autismo, sobre direitos que eu vejo muitas vezes as pessoas terem dúvidas. Um deles é o BPC, inclusive tem alguns grupos que eu participo que volta e meia perguntam. É um benefício para pessoas com deficiência. A Lei Berenice Viana, ela equiparou a pessoa com autismo a uma pessoa deficiente. Por quê? Porque a intenção era aproveitar uma legislação pronta e agilizar o reconhecimento dos direitos autistas. Em regra, o BPC ele é devido para pessoas de baixa renda, que tenham até 1/4 de salário mínimo para cada membro da família. Então, por exemplo, a renda da família é R$ 1.212, um salário mínimo, são 4 pessoas, cada uma ganha o equivalente a 1/4 de salário mínimo, portanto o benefício vai ser reconhecido no INSS. Contudo, algumas vezes são 3 pessoas, em vez de dividir por 4, dividir por 3 e a renda passa. Às vezes a renda chega a ser até um pouco superior, né? E o INSS ele acaba negando porque ele é muito objetivo. Passou R$ 1 daquele 1/4 de salário mínimo, ele nega e não tem o que fazer administrativamente. A saída é a busca judicial. O que eu recomendo para você que teve seu pedido negado e procura de repente um advogado para a busca do seu direito na via judicial. Primeiro é ter um laudo médico descritivo detalhando toda a situação do seu filho, do seu sobrinho, do seu irmão. Ele deve dizer quando foi mais ou menos diagnosticado, quais são as características, se fala, se usa fraldas, quais medicamentos, se tem algum episódio de crise, se tem convulsão, se a criança se machuca ou não se machuca. E é importante dizer para o médico que esses detalhes vão ser levados em consideração pelo juiz. O juiz não é médico, então ele vai olhar com atenção. O Ministério Público, quando for olhar o processo, ele vai olhar o laudo com atenção. E no momento que se ingressa com a ação, vai ter um perito judicial nomeado que também vai observar. Então, um laudo médico é fundamental para se buscar o direito. Por isso, é bom conversar com o médico e pedir que ele se debruce sobre o laudo e faça o mais detalhado possível. Uma outra coisa que eu recomendo antes de ingressar com esse tipo de ação é que a família faça um livro caixa de 1 mês. Como assim? Pegue a renda, por exemplo, do pai e da mãe, cada um ganha um salário mínimo, a título exemplificativo, R$ 2.400 mais ou menos, e durante 1 mês junte todos os gastos básicos. O que são gastos básicos? A conta de água, de luz, de telefone, de medicamento, de supermercado. Junte todos os recibos. Para quê? Para quando ingressar com a ação, possa justificar ao juiz e dizer, olha juiz, apesar da minha renda superar aquela estimativa administrativa, eu tenho gastos necessários que não são luxos, né, que são que eu não tenho como evitar, como são esses gastos que eu citei. Portanto, a minha renda ela é dilapidada e, com isso, o valor que sobra líquido acaba sendo muito baixo. E se eu dividir esse valor líquido pelo número de pessoas, vai dar inferior a 1/4 de salário mínimo. Por exemplo, no caso, R$ 2.400, gasta R$ 500 de aluguel, R$ 500 de medicamentos, R$ 500 de alimentação, mais 300 de medicamentos, nós já estamos em 1.800, sobram R$ 600 para 3 pessoas, para 4 pessoas, encaixa nesse critério e aí é possível debater, discutir a questão na via judicial. No processo judicial, que é desvinculado ao INSS, há um olhar um pouco mais humano sobre essa situação. A criança, seu irmão, seu filho, seu parente vai passar por uma perícia médica em que vai ser avaliado todo esse laudo médico e uma perícia social, onde a pessoa vai até a casa, vai conversar com você, vai entender toda essa história, todo o contexto e vai fazer um laudo para o juiz. E a soma das duas questões, laudo médico mais laudo social, pode ser determinante para ser concedido o benefício. Caso você tenha alguma dúvida sobre o tema, alguma pergunta, querer algum esclarecimento, eu fico à disposição para responder. Fica aqui o meu abraço. Tchau, tchau.